mundo vem prestando suas homenagens ao Papa Francisco nesta despedida carregada de emoção e ensinamentos do Santo Padre. Um homem que nos mostrou Jesus nas margens, nos gestos simples, na escuta dos que mais sofrem. A igreja chora, mas também agradece. E hoje o Evangelho nos convida a sentar na beira do mar de Tiberíades. Lá estão os discípulos fazendo o que sempre fizeram, pescando. Mas naquela noite o esforço não rendeu fruto. Nada de peixes, nada de esperança. Quantas vezes a gente também se sente assim, não é? Cansado, frustrado, tentando de tudo e sem resposta. Então, no amanhecer, Jesus aparece na margem. Ele pergunta: tendes algo para comer? Depois diz: lançai a rede à direita. A rede se enche, a fé ressurge, e esse texto ganha um sentido muito mais especial nessa semana em que perdemos o Papa Francisco, um pastor que foi presença de Deus nas margens do mundo, que nos ensinou a ouvir a voz do Senhor mesmo no meio da rotina, do cansaço. Ele nos ajudou a lançar as redes de novo, mesmo depois de noites frustradas. E olha que beleza, quando os discípulos voltam à terra, Jesus já está com a mesa posta. Comida pronta, peixe e pão. Ele cuida, ele serve, ele partilha. É isso que o Papa Francisco fez com a vida dele. Preparou a mesa, partilhou o amor de Deus, cuidou ali também dos mais frágeis. Então, se hoje você também está se sentindo cansado, desanimado ou em luto, saiba, Jesus está na margem esperando por você e dizendo: eu estou aqui, confia, lança a rede de novo. E é isso, né? É isso que a gente tem que pensar e ter em mente. Vamos tomar então nosso café juntos, deixar que o Pai Eterno entre aqui na nossa vida e nos inspire também nessa sexta-feira. O irmão Diego Joaquim está aqui, missionário redentorista, voltou para tomar um café com a gente. Voltei. Você que fez o café? Com certeza não. Pode ficar à vontade. Mas tá uma delícia. Eu queria muito tomar o café que o apresentador faça, assim, não, né? Não queira não, sabe? Eu não sou muito bom para temperar o café. Eu já tentei. Um dia eu vou fazer o café e vou trazer para você. Combinado, então. O café, essas coisas aqui eu não sei fazer. Não, aí já é demais. Mas as meninas aqui do santuário, elas são excelentes. E elas ajudam a gente. Todo dia fazem o café. O pessoal traz aqui pra gente. Bom dia, gente. Um bom café para vocês. Você aí de casa vai lá também, toma seu café, começa essa manhã aqui junto com a gente. Café é bom pra gente dar uma despertada. Você já rezou aqui a Santa Missa junto com a gente, agora toma seu café e a gente continua falando sobre o Evangelho do dia de hoje e, claro, também acompanhando detalhes a respeito do velório do Papa Francisco, o velório que está acontecendo. A Basílica de São Pedro foi reaberta hoje durante a madrugada e muita gente está circulando por ali, aproveitando esse momento para prestar suas últimas homenagens. Inclusive, a movimentação por lá está bem tranquila, como a gente acompanha aí nas imagens, né, irmão? É engraçado, eu tinha visto mais cedo uma fila intensa e se agora está fechado, considerando o fuso horário, deve estar tendo alguma manutenção, porque e de vez em quando é preciso fechar para limpar, para organizar, porque pouco antes de eu vir para a missa... Estava cheio. Estava aquela fila intensa, então com certeza agora deve ser um momento de manutenção, limpeza, mas e o pessoal ainda aguardando ali na fila, né? Do lado de fora, mas ainda assim o Vatican News disponibiliza essas imagens, ou seja, o velório continua, quem não está lá continua velando, acompanhando aí a despedida do Santo Padre. E o Alan Ribeiro está por lá, daqui a pouco a gente vai chamar ele para a gente ver de fato como é que está a movimentação ali, né? Disse que a movimentação estava um pouco mais tranquila agora, e a gente vê nessas imagens aí, como o irmão mencionou, provavelmente algum tipo de manutenção, algum tipo de limpeza, mas o velório continua acontecendo e a gente continua tratando desse assunto aqui no nosso Santo Café. E tratamos também a respeito do assunto do Evangelho do dia de hoje. Esse reencontro de Jesus com os discípulos nos revela o quê sobre a presença viva de Jesus no meio de nós? Apesar do cansaço ali, eles estavam muito cansados. Jesus resolveu aparecer e ajudá-los. Como é que a gente pode compreender e trazer para os dias de hoje o que o Evangelho nos conta? Wilco, tem um detalhe aqui nesse Evangelho, porque eu fiz uma brincadeira com você, mas não foi à toa, não. Quando eu te perguntei se você fez o café... É porque tem um detalhe nesse Evangelho que Jesus preparou a refeição, né? E isso é muito importante, isso não é um detalhe que passa despercebido. Lembra, os discípulos estavam no barco, não tinham pescado nada, depois Jesus pede para eles lançarem as redes, eles conseguem fazer uma pesca milagrosa, mas quando eles se aproximam de Jesus, Jesus já estava com a refeição pronta, já tinha
peixe e pão sobre a brasa e ainda pergunta, o que você trouxe? Né? Coloca aqui os peixes para a gente comer. E até nós cantamos isso agora há pouco na missa, né? O Senhor se dá a conhecer na partilha, na comunhão. E fazemos a experiência do ressuscitado cada vez que estamos assim em comunhão na mesa, né? Na partilha, né? Você traz o café, eu trago o pão de queijo, alguém só traz a boca para comer, talvez. Mas a gente se encontra, a comunhão nos faz ter a experiência do Cristo ressuscitado. Porque talvez você fica isolado na tristeza, no desânimo, mas no encontro com o seu irmão, para partilhar aquilo que tem mais íntimo, na refeição, a gente faz a experiência do Cristo vivo e ressuscitado. Isso aqui é muito simbólico também, né? Sim. A Bíblia fala muito disso, a palavra de Deus fala muito sobre esse momento de sentar à mesa. Então, sempre que a gente vê isso no Evangelho, estamos falando sobre intimidade. É mais ou menos isso. Exato. Você não chama qualquer pessoa para ir comer na sua casa, né? Com um convite para uma refeição, mesmo porque quando você quer despachar logo uma pessoa, é uma coisa rápida, hoje em dia tem até a moda da reunião em pé, né? Vamos fazer uma reunião em pé aqui 2 minutos para resolver e ir embora. Agora, quando você quer estar próximo, você senta, você serve um café ou faz uma comida mais elaborada, 2, 3, 4 pratos, para que aquele encontro se estenda, para que aquela comunhão permaneça. E tem até esse detalhe, né? Tinha peixe e tinha pão. Então, ou seja, essa refeição foi um encontro demorado com o Senhor. Então, um primeiro aspecto que me chama a atenção nesse relato, do capítulo 21 de São João, é esse desejo de estar junto, o Senhor conosco e nós com Ele. Muito bem, e o Papa Francisco sempre insistiu que a igreja não pode esquecer disso, de que Cristo está conosco. E como que Cristo está conosco nos dias de hoje? Ali naquela ocasião, os discípulos tinham Cristo de forma muito clara, ali na frente dos olhos dele, né? Ele preparou, inclusive, uma refeição. Como que hoje nós podemos entender que Cristo está conosco, assim como o Francisco insistia em nos lembrar? Olha, acho que a experiência que ele mesmo deu como testemunho da sua vida é o encontro com os irmãos. Perceba, quando ele decide, Francisco, eleito Papa, não ir para o Palácio Apostólico e permanecer na Casa Santa Marta, que é uma hospedaria, onde todo mundo toma refeição junto, né? É esse desejo de comunhão, é esse desejo de encontro. Não que o Papa fique isolado quando mora no Palácio Apostólico. Não, existe a chamada família pontifícia dos seus colaboradores mais próximos que estão ali. Mas na Casa Santa Marta ele ia ver gente e via muita gente. Então, eu acredito que esse desejo de comunhão, de encontrar pessoas diferentes, pessoas que pensam diferentes e ao redor da mesa poder compartilhar um pouco, nesse momento se faz a experiência do Cristo ressuscitado, sim. Observa que no evangelho que nós estamos refletindo no dia de hoje, estavam ali na descrição dos discípulos, um discípulo que Jesus amava, ou seja, aquele com que ele tinha mais intimidade, né? Que se atribui que seja o próprio João. Mas tinha o Pedro, tinha os filhos de Zebedeu, tinha os outros, né? O Natanael, que era de Caná da Galileia, o Tomé. Então, tinha outros discípulos em que talvez, que Jesus gostava, com certeza, mas não que ele amasse como ele amava aquele discípulo amado. Um pouquinho mais distante. Um pouquinho mais, mas estavam todos juntos. Porque na vida, gente, é assim, a gente tem mais afinidade com um, menos afinidade com o outro, mas tem uma coisa que nos une como irmãos, que é a nossa fé em Jesus, é o nosso encontro com Jesus Cristo. E se não for por isso, se a gente for, e aí lá na Semana Santa a gente refletiu bastante sobre isso, né? Se a gente fica só com aqueles que a gente gosta, não fazemos nada de diferente, nada de extraordinário. Aí eu volto a recordar o Papa Francisco, que disse na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, vocês têm que fazer o extraordinário de Deus. E o extraordinário de Deus é isso, é oferecer o mesmo amor, a mesma atenção, o mesmo carinho para aqueles que se aproximam de nós, mesmo que talvez a gente tenha alguma diferença. E vai acontecer várias vezes, né? Porque é impossível alguém ter afinidade com todo mundo da mesma forma. Os discípulos não reconheceram Jesus logo de início. E isso aconteceu, assim como essa questão da mesa, na palavra de Deus, isso também se repete algumas vezes. Os discípulos não reconhecem Jesus de início, depois de uma palavra ou depois de um gesto, eles conseguem reconhecer. O que isso quer dizer para nós?
O que eles estavam fazendo que eles não puderam reconhecer Jesus, né? Estavam trabalhando. Voltados a outra coisa. Voltados na pesca. E frustrados porque não tinham pescado nada. Isso aqui é interessante. Foram pescar e não tinham encontrado nada. Pensa a frustração. Eu não sei pescar, você pesca? Não. Eu não sei pescar, não tenho paciência. Eu não tenho paciência também não. Também não. Só ficar caladinho, esperando o negócio. Não tenho. Mas eles estavam lá pescando e estavam frustrados pelo insucesso daquela pesca. Então não conseguiam, talvez, na decepção, perceber a presença de Jesus. Somente depois que Jesus falou e depois que aquele sinal extraordinário aconteceu, que eles tiveram certeza, mas não tinham coragem de perguntar. Quando aquele homem que estava lá do outro lado da praia disse para eles, olha, lança a rede do outro lado, com certeza ali no coração já veio aquele ardor, aquele... Por que não? Tem alguma coisa aqui. Eu já teria desistido. Mas quando aquela voz falou, joga a rede, jogaram. E naquela hora tiveram a certeza, o Senhor está conosco. Perceba, mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor aponta um caminho. Mas aí é interessante, ele aponta o caminho, mas só deu certo porque os discípulos também escolheram ouvir o que ele estava dizendo. Exatamente, o caminho estava ali. Eu fico pensando, será que eles já não tinham jogado a rede daquele lado? Estavam jogando só a rede do outro lado? Ficou a noite todinha jogando a rede ali? Pois é, mas ao ouvir o Senhor, a pesca teve sucesso. Então, essa atenção que devemos ter com aquilo que Jesus fala, com aquilo que Jesus falou enquanto estava caminhando com eles e agora na experiência do ressuscitado, é o que coloca os discípulos no caminho correto, no caminho da pesca frutuosa. O relato bíblico vai continuar e a liturgia vai seguir nesse relato do capítulo 21 de São João e vai ter um belíssimo diálogo que a gente pode entender como a restauração de São Pedro ou na confirmação da missão de São Pedro, mas vai ser refletido depois. Mas só para dizer que como uma coisa está ligada à outra, a pesca milagrosa a partir da atenção àquilo que o Senhor nos fala, nos faz assumir um compromisso com o Senhor, um compromisso de missão, de ser também pescadores de homens, pescadores de vidas, trazendo mais pessoas para o caminho da vida, o caminho de Jesus. Então a gente está falando aqui sobre a escuta da palavra e a confiança. A gente precisa confiar. Exato. Então, Jesus fala com a gente e a gente precisa ter essa sabedoria, esse entendimento e essa certeza de que se a gente seguir o caminho que ele está apontando ali, vai dar certo. E tem essa certeza da fé, porque não vai mandar o WhatsApp para a gente, não. Ele não vai aparecer falando para a gente, não. É aquela visão assim, será que é, será que não é? Perceba essa experiência que eles fizeram. A 100 metros não dava para entender quem era. Depois eles chegam perto, tomam a refeição com ele, mas ninguém tinha coragem de perguntar. De onde vinha essa certeza? Essa certeza vinha de uma intimidade que estava no coração. Eu não preciso perguntar, Jesus é você? E, gente, eles conviveram mais de 3 anos com Jesus. Já que eles estavam vendo e tinha dúvida, a experiência da ressurreição, ela não é clara do ponto de vista concreto, estou vendo essa xícara. Ela é uma experiência que está aqui no fundo do coração da gente. E nessa experiência que está no coração, eu reconheço o meu Senhor diante de mim. Perfeito. E o que a gente pode entender na prática com lançar a rede à direita? Como que essa expressão pode nos orientar hoje diante de um mundo que é tão problemático, tão dividido, que muitas vezes nos confunde? O que a gente pode entender sobre essa orientação que Jesus fez ali para os discípulos naquela ocasião em que eles estavam tão frustrados e tristes? Primeiro, nada de direita e esquerda do ponto de vista da política. Não tem nada a ver isso, tá? Nada a ver. Mas é importante dizer que Jesus está dando uma orientação para a nossa caminhada. E o direito é o caminho certo da execução da missão. Às vezes tem um caminho torto. Às vezes não está dando certo, por quê? Porque você está fazendo do jeito errado. E o Senhor nos orienta para fazer a pesca do jeito certo, tá?
Não quer dizer que esquece aquela comparação de direita e esquerda que a gente usa hoje em política, não tem nada a ver com isso. Mas a direção que o Senhor dá é a direção da forma de realizar a pesca, a forma de realizar a missão. E se realizarmos a pesca e a missão com a forma como o Senhor nos orienta, ela será abundante. Quantos peixes foram pescados? Muitos. Muitos? Aqui fala, você não prestou atenção. A rede quase não aguentou. A rede quase arrebentou. Foram... Ixi, agora eu perdi aqui. Também não lembro. Não lembro. Aqui, ó. Aí. 153 peixes grandes. Que a rede quase não suportou. E olha o detalhe. Era muito peixe e era peixe grande. Ou seja, a pesca foi abundante. A missão foi bem sucedida, porque seguimos a orientação do Senhor. Então, não é muitas vezes a minha intuição, não é o que eu acho o jeito certo de fazer. Jesus já nos deu o caminho. Voltamos ao Papa Francisco, que no seu discernimento percebe que como é que nós devemos anunciar Jesus no hoje da história, estando próximo das pessoas, não é nos afastando delas. Lembra de uma outra expressão do Papa Francisco, não é fazendo alfândega, escolhendo quem merece ou quem não merece o céu. É estando próximo, acolhendo, porque a gente só pode cuidar de quem está mais perto da gente, perto fisicamente e perto também do coração da gente. Muito bem. Eu anotei aqui algo que eu achei interessante também nesse evangelho de hoje, porque Jesus não faz um discurso, ele prepara uma refeição. Então é um gesto concreto, é uma atitude que ele toma para acolher aquelas pessoas. E o Papa Francisco também tinha isso de forma muito intensa, né? Até os seus últimos dias, a gente viu um Papa muito atuante junto às pessoas. Ele fazia ligações quando ele não podia estar presencialmente, ele recebia pessoas. No último dia de sua vida, inclusive, ele teve um gesto também que a gente pode interpretar como um gesto de muito carinho pelas pessoas que estavam ali na Praça de São Pedro. Então eu queria que o senhor falasse sobre isso, sobre o fato de Jesus não ter feito ali um longo discurso, mas na verdade ter preparado uma refeição. O caminho da vida de ressuscitados, ela tem discurso? Tem, mas ela é a vida, ela é a prática da vida. E acho que a gente tem que ter isso muito claro. Tem a prática e tem a prédica. Tem aquilo que é pregado, orientado, e Jesus fez isso durante a sua missão, mas o tempo do ressuscitado e dessa nossa comunidade de crentes na ressurreição, ela é de ações práticas. A gente tem que viver aquilo que Jesus nos propõe. Então, quando Jesus não faz um discurso e faz ali esse momento de vida, é porque agora é a hora de viver, gente, de viver aquilo que foi anunciado. E os relatos da ressurreição são isso. Nenhum deles Jesus faz discursos, mas ele sempre está próximo e sempre tomando uma refeição. Ou seja, vamos fazer essa comunhão acontecer concretamente. Perfeito. E Jesus distribui ali o pão e o peixe para os seus discípulos. A gente pode entender isso como um gesto de amor também. Sim, todo gesto de partilha é gesto de amor. A gente pode falar assim, esse pão de queijo aqui é meu, você vai comer o outro ali. Não, estava tudo ele partilhando. E nesse gesto de partilha mostra que ele, com seus gestos, ainda quer educar-nos e ensinar-nos o caminho da partilha e da vida fraterna, né? E aí você falava do que o Papa Francisco fez nesses últimos dias, né? Ele não tinha voz para fazer discurso, mas ele escreveu discursos. Foi lido um discurso no domingo passado que ele fez a mensagem de Páscoa. Mas não podendo dizer com a sua voz, ele deu o exemplo. Então, eu vou estar próximo das pessoas. Não sei se vou dar conta, como ele disse para o seu enfermeiro, mas eu vou estar próximo das pessoas. Ou seja, é o exemplo que é o evangelho concreto. Para a gente finalizar, queria que o senhor dissesse para nós qual que é o principal legado, na sua opinião, perguntei isso para outros religiosos também, qual o principal legado que Francisco deixa para o senhor? Francisco que se envolveu em várias pautas, né? Na questão ambiental, na questão da economia de Francisco, falou sobre formas de evangelização. Na sua opinião, qual que é a principal contribuição que a gente pode levar do Papa? Wilker, eu vou separar 3 momentos do pontificado de Francisco que eu acho que me tocam muito e que é a sua herança, a marca do seu pontificado. Primeiro, na visita
na sua primeira visita, na sua primeira viagem internacional, depois que ele tomou posse, que ele foi a Lampedusa, uma ilha no mar Mediterrâneo, naquele contexto todo das migrações do norte da África para a Europa, em que as pessoas se lançavam numa travessia arriscada do mar Mediterrâneo e muitas vezes não conseguiam chegar do outro lado, e ao chegar do outro lado, muitas vezes não conseguiam ser acolhidas. E foi a primeira visita que o Papa Francisco fez, e ele chorou quando ele viu aquela realidade de ver corpos boiando no mar, né? Talvez o Papa não tenha visto o corpo boiando no mar, mas com certeza imaginou, porque aquilo estava acontecendo sempre ali, e temos imagens desses corpos boiando em alto mar. E o Papa chorou. E chorar, muitas vezes, é entendido como fragilidade, né? Eu não posso chorar, porque não eu vou me mostrar fraco. E o Papa falou, não, que a gente não perca a capacidade de chorar, porque isso é humano. Quem não chora é indiferente, não se compadece da dor do outro. Então, nesse momento, ele estava apresentando uma nova expressão forte, né? A globalização da indiferença. Então, o cristão tem que fugir, não participar dessa globalização da indiferença, mas, ao contrário, ter, sim, a capacidade de chorar diante do irmão que sofre. Um outro momento do seu pontificado, e que teve muita influência fora do ambiente eclesial, é o seu alerta com relação ao cuidado com a nossa casa comum, o planeta. Tivemos a Laudato Si, Laudate Deum, documentos feitos para a igreja e para as pessoas de boa vontade e que têm influência fora da igreja, inclusive bastante respeitados por todos aqueles que discutem aí a questão ambiental. Nós estamos aqui preparando no Brasil a realização da COP30 e mostra a atualidade dessa contribuição da reflexão do Papa a partir daquilo que a ciência diz, mas também a partir daquilo que a fé nos revela, da importância de que todos nós nesse planeta cuidemos da nossa casa comum. E o terceiro momento é algo que é muito interno nosso, da igreja, mas que é a força renovadora que ele traz para a igreja, que é a reflexão sobre a sinodalidade, né? Voltemos lá atrás, em 2012, 13, quando foi proclamado, 13, 14, na verdade, quando foi proclamado um ano de misericórdia depois, a igreja em saída, portas abertas para que as pessoas possam ser acolhidas na comunidade de igreja. E mais recentemente, com a reflexão sobre a sinodalidade, que nós sejamos capazes de sentar e conversar sobre as nossas diferenças, mas sem perder o compromisso com aquilo que nos une, que é a fé em Jesus Cristo. Um processo que o Francisco iniciou e que não terminou, porque do leito do hospital ele marcou uma assembleia para 2028. A gente ainda vai continuar a falar desse assunto. Então, acho que esses 3 pontos marcam a grande herança que Francisco deixa para toda a igreja e para a humanidade. Ou seja, desde os primeiros momentos, ele já dava o tom ali do que seria seu pontificado e ele seguiu assim até após a morte, né? Porque tem uma assembleia ainda para 2028 marcada. Exatamente. Irmão, obrigado. Obrigado.